Nessa quinta aula, nós vamos falar sobre os fenômenos ectoplasmáticos. A palavra ectoplasmático vem do grego ectos, que significa externo, e plasma, algo moldado ou formado. É o termo usado para definir a energia espiritual externalizada pelos dotados. O termo foi criado em 1894 pelo pesquisador Charles Richet. O fenômeno da exteriorização chama-se ectoplasmia e a substância exteriorizada chama-se ectoplasma. Esse fenômeno ele tem qualidades internas e qualidades externas. As mais comuns são as qualidades externas, que são manifestadas fora da pessoa. As qualidades internas são referentes a uma espécie de transfiguração que essas pessoas têm. Facilmente, os casos que nós temos são todos realizados como uma espécie de truque, de charlatanismo. Muitas das fotos que representam isso são mentiras, são ilusões, são truques. Então, esse é um dos casos que é mais difícil de ser encontrado. Alguns dos fenômenos ectoplasmáticos. Nós temos como fenômenos ectoplasmáticos o caso ectocoloplasmia, que são os membros de pessoas e animais ou partes de objetos que aparecem em algum lugar. Nós vemos um caso assim no livro de Daniel, onde aparece uma mão no ar que escreve Mane Tessel Parsim, que lá tinha um significado. E esse é um dos casos raros de nós encontrarmos provas deles. Uma das únicas provas narradas é no Antigo Testamento. Agora, fotografias que transmitam isso é muito difícil ser encontrado, justamente por acontecer num ambiente inesperado, por uma imagem real desse fenômeno é extremamente difícil de ser encontrado, justamente por ele não ser algo espontâneo, previsível. Então, quando acontece, somente os presentes ali conseguem ver. E na literatura a respeito do assunto é raríssimos os casos dessa manifestação. Outro fenômeno é escotografia, que é a fotografia do pensamento. E esse fenômeno geralmente ocorre quando o fotógrafo vai tirar uma foto e ali na fotografia, ao ser revelada, aparece uma outra imagem. Ali nós falamos que o que está no inconsciente de alguma daquelas pessoas se manifesta. Nós vemos na história vários casos assim. Alguns são, como eu já disse, são mentiras, são fraudes, mas existem fotos que pessoas tiraram e aparece uma imagem, aparece um vulto, aparece algum objeto diferente ali. E nós temos na literatura esse caso, que é o caso desse homem, eu não vou me lembrar certo o nome, mas ao casar, né, essa foto é foto do casamento, aparece essa imagem na frente. Se vocês separarem, é uma mulher deitada. Aqui está o rosto dela, com o braço aqui por trás da cabeça, e aqui os pés. E ao ser revelada essa foto, né, ninguém entendeu ao certo, mas ao estudar, refletir sobre o caso, eles descobriram que essa pessoa da foto deitada aqui foi assassinada por esse homem que casou. Então, nesse momento da foto, ele estava com isso na inconsciência, com esse peso na consciência, com essa culpa
de ter assassinado essa mulher. E isso foi captado por foto. Outro fenômeno ectoplasmático é a fantasmogênese, que, como eu disse já anteriormente, é um fenômeno raro de ser captado, justamente por acontecer em num ambiente totalmente inesperado e sem que haja intenção de realizá-lo. São fantasmas humanos, de animais ou objetos que aparecem. Nesse filme, O Ilusionista, nós temos uma cena, várias cenas na verdade, mas essa é uma das primeiras cenas onde ele faz um truque que o filme deixa claro que é um truque, que ele visa no futuro do filme incriminar uma pessoa. Então ele faz um truque onde ocorre a fantasmogênese. Então, basicamente, a fantasmogênese é isso, que vocês vão ver nesse vídeo agora. Mas que fique claro que é um truque. Quem é ele? Meu nome é Frankel. Então ele faz esse truque justamente para futuramente conseguir incriminar uma pessoa. Então nesse filme é claramente uma fraude. Mas existem, vocês podem pesquisar por aí, várias outras imagens que aparece um vulto, um feixe luminoso que aparenta ser alguém. Aqui mesmo nessa foto a gente vê aqui que parece ser uma pessoa e daqui no fundo aparece uma outra coisinha, um outro objeto luminoso. Aqui nós temos uma foto também tirada de um casal que acaba aparecendo um outro objeto aqui, que dá para ver claramente um rosto formado e um véu aqui por cima. Muitas dessas fotos também são ilusões, são falsas, mas algumas delas são verdadeiras. São fotos que captam um momento ali onde acontece uma manifestação. Não é manifestação espírita, não é manifestação dos mortos que aparecem, não é nada disso. É uma pessoa que naquela região está com um estado alterado de consciência, está em transe ou está num momento de sofrimento imenso que acaba gerando esses fenômenos. E o outro fenômeno, né, que esse é o interno que eu disse, é a transfiguração, onde a pessoa aparenta ser outra, ou através de fotos também nós vemos isso. Foto de uma pessoa com uma outra aparência. A modificação do próprio psíquico, a metamorfose. Aqui nós temos é a foto da mesma mulher, só que nessa foto aqui, ela foi tirada no momento que ela estava em transe, em coma, não me lembro ao certo, e aparece um véu nela. E o rosto dela muda um pouco a feição. Aqui também é um fato que foi comprovado, justamente por ela estar num ambiente onde estava sob observação. Então foi possível tirar essa fotografia. O outro fenômeno é a materialização e a desmaterialização de algum objeto. A pessoa, ela cria um outro ser com todas as suas características. Esse fenômeno já foi observado em laboratório. Algumas pessoas que tinham essa característica, familiares já tinham observado algo semelhante, foram levadas para o laboratório e ali se percebeu que quando essa pessoa entrava em transe e esse fenômeno se manifestava, novamente, não era todo momento e não era toda vez que a pessoa ficava em transe que acontecia isso. Mas nas poucas vezes que acontecia, percebia que existia um elo entre as duas pessoas.
entre a pessoa ali que estava em transe e a pessoa que se materializou. É como se existisse um pequeno facho de corda, né, que ligava a esse outro objeto. Quando os cientistas tentavam romper esse objeto, essa corda, né, esse feixe que ligavam as duas, instantaneamente o outro objeto formado sumia e a pessoa saía do transe. E o outro fenômeno ectoplasmático é o fenômeno de bilocação, quando uma pessoa ela está ou ela age em dois lugares ao mesmo tempo. E esse fenômeno, voltando a dizer, ele não acontece a mais de 50 metros da pessoa que está gerando aquele fenômeno. Então, por exemplo, eu tenho esse fenômeno psíquico de bilocação. Então, se eu estiver aqui, a outra manifestação minha se dá num raio de 50 metros, nunca mais do que isso. Então, eu posso estar aqui deitado na televisão, meio no estado de sonolência, e minha mãe pode chegar pela porta, me ver aqui, aqui na sala, e quando ela vai entrar no quarto, ela me vê também deitado na cama no quarto. Somos a mesma pessoa, só que existe essa manifestação psíquica. Esse fenômeno também é um fenômeno raro, não é fácil de acontecer. E muitas vezes esses dois fenômenos podem ficar confusos. O fenômeno de bilocação e o fenômeno de materialização ou desmaterialização. Qual é a diferença? A diferença é que na bilocação eu manifesto um ser exatamente igual a mim. Um outro exemplo, eu posso estar aqui estudando, cansado, fatigado por aquele cansaço, né, por esse processo de estudo, sono, cansaço, e a minha vontade, na verdade, era estar na sacada, descansando, vendo a paisagem. E aí o meu psiquismo pode gerar um outro eu com a minha característica lá na sacada, com uma manifestação daquele desejo que eu tenho no momento. E o outro caso, né, é a materialização. A materialização, a pessoa às vezes, ela consegue materializar uma outra pessoa diferente dela. Eu posso materializar a minha mãe, o meu pai. Na verdade, eu não posso, né? Eu não tenho essa capacidade psíquica. Mas quem tem pode manifestar uma outra pessoa em um determinado lugar. Um exemplo disso que foi presenciado por alguns irmãos, na nossa antiga casa existia lá um espaço. Eu prefiro não citar o espaço, né, porque tem pessoas hoje morando lá e eu não quero influenciar ninguém. Porque o simples fato de eu falar um lugar exato para pessoas que às vezes têm essa capacidade e a pessoa entra lá com medo, às vezes ela começa a ver coisas que não são reais. Mas num determinado espaço, vários irmãos narraram ter visto outro irmão lá que não estava no momento presente. Provavelmente, nesse caso, era a materialização, onde, por razões que eu desconheço, que eu não parei, na verdade, para analisar, uma certa pessoa acabava fazendo uma outra pessoa aparecer em um determinado lugar, lavando louça, abrindo porta. Isso acontecia e as pessoas do local viam e escutavam. Só que não era nada espiritual, não era nada demoníaco, era um fenômeno psíquico de uma pessoa que frequentava a comunidade, que tinha muitas crises, muitas dores. E nesse espaço, provavelmente, ela tinha momentos de um certo apagão. Isso que gerava esses fenômenos. Nós vamos encerrar essa quinta aula e na próxima aula nós vamos entrar
no pronto-socorro, que nós vamos tratar o que fazer quando nós presenciamos uma situação dessa e como agir diante de uma pessoa que por alguma razão entra em transe. Então, até daqui a pouco.